Sabe, é interessante como a psique humana ela funciona, né? E entender ela é bom para nós agirmos, né? Agirmos melhor como uma sociedade, né? Como o título do vídeo diz, né? Eu vou chegar a isso no final, mas vamos retomar um pouco antes, né? Acredito que todo mundo já conhece Sigmund Freud, né? Ele foi o fundador, né, da psicologia moderna. E ele falava, né, uma das falas muito importantes dele, né, muito famosas, que tudo que fazemos é provocado por duas coisas: pelo impulso sexual e o desejo de ser grande, né? John Dewey, um dos maiores filósofos dos Estados Unidos, também falava que a mais profunda necessidade da natureza humana, o que todos os humanos têm em comum, o que nos difere dos animais, é o desejo de ser importante. A gente tem esse desejo, essa ânsia de obter reconhecimento desde os primórdios. Isso é uma das características da sociedade, da natureza humana, entende? O mais profundo princípio da natureza humana é a ânsia de obter reconhecimento. Há uma ânsia, um tipo insaciável de fome humana de obter esse reconhecimento, né? Por que você acha que a sociedade evoluiu e é como ela é hoje em dia? Graças aos nossos ancestrais que possuíam esse tipo de desejo de se tornar grande, de ser relevante para a sociedade. Praticamente tudo o que fazemos hoje em dia, nós somos movidos, fazemos o que fazemos pela ânsia de obter reconhecimento, para ser importante em algum lugar, para falar, não, aquele cara, a gente precisa dele aqui. Todo mundo quer esse reconhecimento, né? E, por exemplo, esse tipo de fome insaciável, né? É uma coisa imutável. Ao longo dos séculos nunca mudou. É uma coisa a priori, né? Uma coisa que vem do fato de existirmos, de a gente existir, a gente tem essa necessidade. Ela é tão fundamental e primordial como o sono, como o alimento. É uma coisa que nunca vai mudar. E é uma coisa que é benéfica, porque faz com que nós, né, evoluímos, né, para nos aprimorarmos, para poder suprir essa necessidade, né? E aí você imagina uma necessidade tão fundamental e primordial como a fome, como o sono, é obter reconhecimento, é ser valorizado. Pensa, se a grande necessidade da natureza humana é ser reconhecido, é um desejo de se sentir importante. Imagina quando alguém elogia ou reconhece que você é importante. Pô, você vai se sentir bem, né? Você vai gostar daquela pessoa. E isso é uma coisa que, por exemplo, as pessoas podem comer, dormir bem, mas ficam anos sem obter o reconhecimento verdadeiro, o reconhecimento que elas merecem. E isso é uma coisa que, uma falha da nossa sociedade, né? Que nós devemos agir para melhorar, não só para benefício próprio. Eu não falo de bajulação, né? Mas eu falo de fazer elogios honestos e sinceros. Bajulação, normalmente, você fala o que aquela pessoa pensa de si mesmo, o que ela quer ouvir, né? Mas quando a gente faz elogios sinceros e honestos, é do fundo do coração, a gente sente quando é verdadeiro, né? E as pessoas, elas precisam disso hoje em dia. Como o título diz, né? A gente pode fazer milhares de coisas boas durante toda a nossa vida, só que quando a gente faz uma má, o que as pessoas lembram, né? O que fica marcado na memória das pessoas. Então a gente tem que mudar isso como espécie humana, né? Diz-me como se diz-me como te sentes importantes e te direi quem és, né? A gente tem o John D. Rockefeller, né, que é um grande, famoso empresário dos Estados Unidos, né? Ele doava dinheiro para a construção de hospitais modernos, ele era muito carismático. Agora, Dillinger, ele era o inimigo número um, inimigo público número um dos Estados Unidos. E sabe qual é a diferença entre eles dois? A forma de se sentir importante. A forma de se sentir importante moldou o caráter deles. John D. Rockefeller, ele se sentia importante ao doar dinheiro para hospitais, ao ajudar as pessoas. Isso fazia-o se sentir importante. E por isso ele fazia aquilo. Agora, Dillinger, ele se sentia importante. Porra, eu sou o inimigo público 1 dos Estados Unidos. O que te faz se sentir importante hoje em dia? E se você quer construir relações melhores com as outras pessoas,
Você tem que fazer elogios sinceros a elas. Você tem que dar o que elas querem se sentir importantes, dê reconhecimento a elas. E você vai ter na palma da sua mão várias pessoas e vai ser reconhecido, né, como um bom amigo, como uma boa pessoa. A diferença fundamental de Dirge e Rockefeller era o modo como eles satisfaziam o seu desejo de importância. Imagine o bem que podemos fazer ao dar às pessoas um reconhecimento honesto, o reconhecimento de que aquilo que elas fez foi bom, está sendo bom, aquilo que elas merecem, sabe? Ser sincero do fundo do coração, não só ser uma técnica de persuasão ou de manipulação das pessoas, mas realmente mudar como ser humano, né? Schweizerberg, ele recebia um salário de mais de 15 milhões de dólares anualmente. E qual era seu segredo? Competência interpessoal. É uma coisa que, tipo, às vezes o cara pode ter currículo, pode ter formação na USP, pode ser um cara fodão, mas ele não tem competência interpessoal, ele não sabe como lidar com pessoas. E esse cara, ele dizia bem assim: considero minha capacidade de despertar entusiasmo o maior dom que possuo, e a maneira mais eficiente de desenvolver o que existe de melhor numa pessoa é o reconhecimento e o encorajamento. Nada é mais eficaz para aniquilar a ambição de uma pessoa do que as críticas dos seus superiores. Assim, nunca critico ninguém. Acredito em dar incentivos para o trabalho. Portanto, fico ansioso em elogiar, mas odeio achar defeitos. Se gosto de alguma coisa, sou caloroso ao demonstrar reconhecimento e pródigo nos elogios. Sempre quando você critica alguma pessoa, a crítica é um pombo correio. Normalmente, quando você critica, 99% das vezes a pessoa, ela não vai se sentir culpada, ela vai ficar na defensiva, né? Porque você feriu o seu orgulhoso ego, né? E ela vai ficar na defensiva e falar: não, eu fiz isso por causa disso, vai te criticar de volta. Mas quem é você para estar falando isso? Então as críticas, elas normalmente quase nunca funcionam. Agora, elogiar e encorajar aquela pessoa vai fazer ela se sentir melhor e vai fazer ela buscar ser melhor, né, com você. A gente tem que usar a cabeça. Maior necessidade humana, se sentir importante. Se a gente der isso à pessoa, ela evolui e gosta da gente consequentemente, né? Qualquer tolo pode criticar ou condenar uma pessoa, mas você tem que ser muito sábio para poder elogiar as pessoas, entendeu? Todo homem que encontro é superior a mim de algum modo, e nesse em particular aprendo com ele, né? A gente tinha o grande escocês Thomas Carlyle, que dizia que a grandeza de um homem é medida pela forma como ele trata os pequenos, certo? Por exemplo, se alguém vai lá e faz um mau negócio em empreendedorismo, em uma empresa, putz, caramba, perdi $1 milhão da sua empresa e tal. Pô, ele teve um mau negócio, né? O empresário, se ele vai e condena e critica, o cara fica mal. E provavelmente ele vai agir da mesma forma da próxima vez e tal, ou não vai mudar muita coisa. Agora imagine que você fez uma cagada imensa, seu chefe chega e fala: acontece, né? Nem sempre a gente pode se dar bem em todos os negócios. Mas pelo menos ele ainda conseguiu achar um ponto bom na cagada que você fez. Você ainda conseguiu recuperar 60% do nosso investimento. Pô, como que você ia assistir? Ia ser uma surpresa, né? Porque normalmente todo mundo critica e condena. Mas a partir do momento, porra, ele me elogiou mesmo depois da minha cagada. Você vai se sentir bem, vai ser uma surpresa, um alívio, uma felicidade. E porra, se eu faço uma cagada, o cara vai lá e me entende minha parte e ainda me elogia, eu vou fazer de tudo pra nunca mais decepcionar essa pessoa. Então é assim que ela vai se sentir, né? Se a gente fizer elogios em vez de críticas, a gente só vai estar buscando o melhor naquela pessoa, o seu melhor desenvolvimento pessoal. E é isso que eu queria falar em suma, né? É meio que um desabafo para as pessoas poderem, né, ver no que elas estão errando e poder, pô, valorizar quem tá aí do seu lado, no dia a dia com você, e entender que as críticas não levam a lugar nenhum, né? Mas sim os elogios sinceros e honestos.